Nós temos refletido sobre a missão de Deus no livro de Isaías e quais são as qualidades de uma igreja que atende ao chamado de Deus para essa missão. Temos visto também, você vai sair daqui, no mínimo você vai sair daqui lembrando dessa introdução. Obrigado, Cris, muito obrigado. No mínimo você vai sair daqui lembrando dessa introdução, tenho certeza disso, tá? Eu espero, creio, imagino, né? Todo cristão é chamado a atuar na missão de Deus. Uma missão cujo propósito é reconciliar com Deus todas as coisas pelo advento do seu reino, que foi inaugurado na primeira vinda de Jesus. E que fazer missões, viver missões, é cumprir o chamado. Um chamado no contexto onde você está e a partir do contexto onde você está. Então, essa história de que ser missionário é ser um louco varrido, tem muito missionário que é louco varrido, no bom sentido, ok? Mas essa história de ser missionário não é ser um louco varrido que vai lá para o fim do mundo, lá naquele lugar onde ninguém mais quer ir simplesmente. Isso também é fazer missões, sem dúvida, mas missões se faz aqui, agora onde você está. Missões começam dentro de casa. Missões começam no casamento, missões começam no cuidado com os filhos, missões começam no trabalho, missões começam na sua cidadania, no exercício da sua cidadania. A gente tem visto isso aqui. Missões, então, é o exercício do chamado no contexto onde nós vivemos e a partir desse contexto. O que nós vimos até aqui, então? Essas marcas, essas qualidades da igreja que responde ao chamado, que atende ao chamado. Primeiro deles, nós vimos que essa é uma igreja que luta contra a inércia espiritual e a insensibilidade ao impulso missionário de Deus. É uma igreja que está sempre atenta, busca discernir constantemente a saúde da sua caminhada com Jesus. Segundo ponto, é uma igreja que é formada por gente verdadeiramente piedosa, gente devota de fato. Não é gente religiosa. Tem uma diferença entre ser religioso e ser piedoso. Ok? É gente de fato entregue, rendida a Jesus e grata pela salvação que Ele nos proporcionou. Depois disso, nós vimos também, com base nos cânticos do servo do Senhor, ali em Isaías, são 4, você sabe disso, nós vamos revisá-los daqui a pouquinho. Nós vimos ali no terceiro ponto que essa também é uma igreja que tem consciência ativa na luta contra a idolatria. Ela sabe que esse é o grande problema do mundo. E ela entende que ela não está imune a esse problema. E à medida em que ela luta contra esse problema, ela vai depositando os seus anseios, as suas expectativas em Deus e nos efeitos definitivos dessa reconciliação que o Senhor está promovendo no mundo e que vai culminar na volta de Jesus. Na semana passada nós vimos esse quarto ponto aqui, essa quarta qualidade. Trata-se de uma igreja também, a igreja que atende ao chamado, ela tem como qualidade também essa persistência no cumprimento da missão, mesmo diante da aparente falta de resultados, da aparente falta de frutificação. Nós não vivemos e semeamos o Evangelho para nós mesmos. Essa é a ideia aqui. Nós o fazemos para a glória de Deus e, consequentemente, para a disseminação do bem de Deus para além de nós mesmos. Essa é a ideia de caminhar persistindo na missão. O cristão ele não é movido por resultados, ele é movido pelo chamado. Sobretudo, ele é movido por quem chama. Eu gosto muito de lembrar nessa hora o exemplo que davam para a gente lá no seminário Palavra da Vida, quando estudava lá, sobre as primeiras gerações de missionários trabalhando com uma etnia indígena. Não vou falar qual é aqui por questões de cuidado mesmo, não é? Mas uma etnia que não tinha sido alcançada pelo Evangelho no Brasil. Nos 30 primeiros anos daquela missão, não houve uma conversão. 2 gerações de missionários se afadigaram traduzindo a Bíblia, abrindo trabalhos, vivendo nas aldeias, convivendo socialmente com aqueles índios, e não houve uma conversão, em 30 anos. Até que a 3ª geração de missionários começou a colher os frutos. Os mais apressados diriam, finalmente chegou uma geração de missionários ponta firme, né? Agora sim o trabalho vai, agora... E esses caras falam, não. Nós estamos edificando sobre os ombros de gigantes. Abriram uma picada para nós aqui. A gente pegou um caminho mais fácil. Estamos colhendo os frutos, mas outros semearam bem antes de nós. Não é assim que funciona? A lei da semeadura. Uns semeiam, outros colhem. Mamães,
Fiquem firmes na semeadura dos seus filhos, viu? Talvez você não veja toda a frutificação, mas ela vai acontecer, para a glória de Deus. Ok? Beleza? E hoje, nossa penúltima, verdade, mensagem dessa série, nós focaremos o terceiro cântico do servo, que está aqui destacado para você em amarelo. Isaías 54:11. O servo do Senhor será exemplo de obediência e confiança. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 50, versículos 4-11. Eu farei a leitura na nova versão transformadora, que é a versão que nós normalmente utilizamos aqui na igreja. Isaías 50, versículos 4-11, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e me cuspiam. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão os meus acusadores? Que se apresentem. Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos como roupas velhas comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. Logo de início, é importante você entender quem é que está falando nesse texto. E se você seguir um pouquinho a métrica da mensagem anterior, você sabe que você já deve ter percebido que há duas vozes falando aqui. A primeira delas é do próprio servo do Senhor. O Filho, o Deus pré-encarnado, se manifestando antes da sua encarnação. É isso que os cânticos do Senhor nos mostram, nos revelam. É isso que eles nos dizem, é o que nós temos visto aqui. Mas há também, em um outro momento, uma outra voz que fala como uma espécie de alerta. Um convite e um alerta. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso está funcionando. Mas também você deve ter reparado que exatamente 4 vezes, esse texto, esse poema, esse cântico, ele usa de uma terminologia para se referir a Deus. Qual é? Prestou atenção? Vocês estão emocionados com o Dia das Mães, com a rosa que você ganhou, eu sei. Mas você prestou atenção na leitura? Qual é o termo que se repete 4 vezes aí? Soberano, Senhor. Senhor, soberano. Algumas versões, algumas alterações ali. Mas você percebe o que está sendo colocado aí. O próprio servo está falando dele em relação ao Senhor soberano. E quem é o Senhor soberano? Por que essa terminologia está sendo utilizada? É uma contração de 2 termos no hebraico que simplesmente significa o regente do universo, o dono de todas as coisas. E, em última análise, a gente está se referindo aí, de uma maneira mais clara, dentro dessa estrutura do texto, à pessoa do Pai. É uma conversa entre pai e filho. É um diálogo do filho em relação ao Pai. É interessante isso aqui. Perceba, a relação do Senhor soberano com o servo do Senhor, Deus o Pai e Deus o Filho. O Pai chama o Filho para a missão e o Filho atende o chamado. O Pai instrui o Filho sobre a missão e o Filho obedece às instruções. O Pai sustenta o Filho na missão e o Filho não recua diante do sofrimento. E por fim o Pai vai vindicar a honra do Filho proclamando o seu sucesso na missão. E aí você já está se perguntando, mas o que é vindicar? Ok? Palavrinhas difíceis que você utiliza, né, André?
Não é uma palavrinha difícil, é uma palavrinha pouco utilizada. A gente precisa entender o que ela significa, porque ela tem muita significação dentro das Escrituras. Vindicar, queridos, quando Deus fala, quando Deus se apresenta como o nosso vindicador, ou no caso o Pai se apresenta como o vindicador do Filho, é fazer justiça, basicamente é isso. O Pai vai fazer justiça ao Filho. Ele vai fazer prevalecer definitivamente o direito de quem foi injustiçado, seguido da justa retribuição a quem causou a injustiça. Eu vou fazer justiça em seu nome. Você será justiçado. O seu direito vai sobressair. O seu direito vai falar mais alto no final. E quem fez a besteira vai pagar por isso. Vai pagar nos meus termos. Está falando aqui de acerto de contas, onde a verdade sempre prevalece. É aquela história da bigorna da realidade. Sabe a bigorna da realidade? No final, a bigorna da realidade aparece e não tem jeito. O que o pai está dizendo aqui, ou o que o filho está dizendo sobre o pai, a minha justiça prevalecerá. Eu serei justiçado. Agora, entenda aqui o que a gente está falando. Porque a gente fala assim, interessante e tal. Essa é uma declaração do filho pré-encarnado 750 anos antes da sua encarnação. Ele está cantando a bola, dizendo exatamente o que vai acontecer, e ele não desiste da missão. Quando Jesus encarna, é sabido desde o princípio o que vai rolar na história. Está entendendo a dimensão da obediência agora? Está entendendo, filho, o que é ser obediente? Nunca mais você vai reclamar de ter que lavar aquela louça no horário que a sua mãe está mandando, né? Porque lavar a louça dá até uma tarefa fácil, não é verdade? Arrumar a cama, tirar a roupa suja do chão, pegar aquela underwear sua que está enrolada no meio da calça, sabe? Colocar no cesto para lavar direitinho. Tarefas relativamente fáceis. Bom, nesse texto aqui, a qualidade do servo do Senhor que nos inspira, que nos desafia, como igreja, como indivíduos e como igreja, é sem dúvida alguma a obediência. É bastante objetivo aqui. Se desejamos ser uma igreja que responde ao chamado, devemos persistir obedientes, devemos persistir submissos, focados na missão, tal como Jesus, por amor a quem nos chamou. Por amor a Ele. Não por amor à missão. Tem muita gente que fica apaixonada pela missão e perde o foco em quem chamou. Mãe, você há de convir comigo que um dos grandes erros hoje de muitas mulheres que querem a maternidade a todo custo é que elas querem se satisfazer na maternidade, não é verdade? O foco da maternidade é a satisfação da mulher? Qual é o foco da maternidade? Mães. Nossa, eu esperaria agora uma enxurrada de opiniões aqui. Qual é o foco da maternidade, mães? Preciso da sua colaboração. Eu não sou mãe, gente. Não posso falar em seu nome. Preciso aqui da ajuda dos universitários, não, das mulheres. Qual é o foco da maternidade? Ok, está começando a sair. Formar o quê? Formar uma família. E nessa família, conduzir o coração dos filhos a Cristo. Ao Criador, o mais rápido possível. É mostrar qual é o caminho. Nós vamos estudar lá para frente o livro de Juízes. E você vai ver que o grande problema no livro de Juízes, qual foi a crise na época dos Juízes? Marcato, teu PG está estudando Juízes. Vocês estão... chamar todo mundo para pregar aqui comigo. Tá? E aí, qual foi o problema na época dos Juízes? Um dos grandes problemas. Qual foi? Marcato ficou... Não precisa responder. Mas um dos grandes problemas, ele sabe. Ele sabe, inclusive, eu estou acompanhando lá no PG, eu sei o que está acontecendo. Qual foi um dos grandes problemas na época dos Juízes, queridos? As gerações não educavam os filhos. Os pais não educavam os filhos no caminho do Senhor. E geração após geração, o problema foi aumentando, 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 até que foi o quê? Desgraça. Qual é o mantra na época dos Juízes? Qual é o slogan da época dos Juízes? Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Anarquia pura, pós-modernidade antes da modernidade. Eu vou tropeçar nisso aqui, não vai dar certo. Então perceba, o foco de uma mãe qual é?
Educar, junto com o pai, claro, isso não é foco só da mãe. Mas perceba que pai e mãe, eles têm momentos, eles têm influências distintas e momentos distintos na criação dos filhos. E o foco é criar, educar, formar e conduzir e encaminhar para a vida de uma maneira correta. Então, essa história de você querer ser mamãe, papai, para satisfazer o seu ego, é fria, hein? É fria. Você vai se dar muito mal nessa história. Não vai por aí. Eu comecei por aí, o que eu faço? Tem conserto. Em Cristo tem conserto, tem restauração, não se preocupe. Você não precisa ficar apavorado ou apavorada por causa disso. Mas perceba que, então, que a ideia aqui é que nós foquemos na missão, mas não pela missão em si, e sim o que ela significa. E a quem, sobretudo, ela representa. Muito bem. O que nós vemos aqui na obediência de Jesus é que ela se trata de obediência intencional, imediata e integral. Obediência que todo pai quer do filho, mas que nenhum filho tem muita disposição de oferecer. O que eu quero dizer com obediência intencional, imediata e integral? E eu devo essa ideia aqui a um professor do Seminário Palavra da Vida, o professor Davi Merck, que foi nosso orientador no curso residente ali, pessoa muito querida. Ele e a sua esposa, Carol Sul, nos ensinaram isso aqui, muito interessante. O que a gente quer dizer com obediência intencional, imediata e integral? Intencional, ela é feita de coração, ela é feita de boa vontade, ela é colaborativa e participativa. Fala a verdade, pai, fala a verdade, mãe. Tem coisa mais gostosa de ver o seu filho obedecendo você com aquela má vontade? Fulano, por favor, você pode recolher o lixo, levar o lixo para fora? Ai, que grande, e sai arrastando os pés, aquela manha, aquela marra. Faz, mas você fala, cara, quase que eu peço para ele parar de fazer, para eu fazer, porque eu aí não passo raiva, não é verdade? Quando ele faz de boa vontade alguma coisa, você fica, nossa, que alegria, meu filhote. Mas a má vontade nos cansa, seja de um filho, seja de um colaborador na empresa, seja de um subalterno, seja lá de quem for. Quando você pede alguma coisa e aquilo é feito, seja nos ministérios da igreja. Irmão, por favor. Tá bom, né? Deixa comigo, irmão. Deixa comigo. Deixa comigo. Imediata. A ideia também de prontidão, de submissão, de conexão, de respeito. Filho, dá para ajudar aqui a levar esse negócio para lá? Filho, vem almoçar. Estou indo. Vai tomar banho? Estou indo. Sabe, essa coisa do estou indo, que assim, eu fico me perguntando quanto tempo demora. A tua casa pode ser grande demais. Na minha casa, se eu tivesse um filho e falasse, filho, vá tomar banho agora, ele demoraria no máximo 5 segundos para ir de onde ele está ao banheiro. No entanto, o que acontece? Meia hora, nos melhores casos. Em alguns casos, estou indo, mãe, deixa eu terminar essa fase do game. Os relatórios da empresa que não chegam. Sabe aquele relatório que você está esperando 1 semana, 2 semanas, 10 dias, 1 mês, seja lá o que for? O companheiro de trabalho que não chega na hora, que não honra os compromissos. Isso nos cansa. Então, a ideia de obediência intencional, imediata e integral, ou seja, completa, não é fazer as coisas pela metade, não é fazer ter 3/4, não é fazer 9/10, é fazer integralmente do jeito que foi solicitado. Essa é a ideia de obediência intencional, imediata e integral. A obediência de Jesus é uma obediência exemplar nesse sentido. E ela é uma obediência que, em primeiro lugar, como a gente vai ver agora no texto, voltando para o texto, por conta dessa intencionalidade, dessa disposição em ser intencional, imediato e integral, ela vai cumprir todos os propósitos de Deus. E o primeiro deles é trazer consolo aos cansados. O motivo, essa é a razão principal da encarnação. Ainda que o custo seja alto, o motivo principal, o motivo primário aqui é trazer consolo aos cansados, oferecendo reconciliação com o Pai. O Filho vai entrar nesse projeto porque ele sabe que sem isso o ser humano está quebrado e está definitivamente quebrado sem qualquer espécie de conserto, sem qualquer espécie de esperança. Por que o consolo é necessário? Qual a ideia, qual é o sentido de consolo aqui? É socorrer,
é estar a serviço de, é prestar assistência. Essa é a ideia de consolar aqui. E a ideia de consolar o cansado, quem é o cansado? É a pessoa que está exausta. E ela está exausta por uma série de razões. Ela está exausta por conta da desconexão com Deus, ainda que ela não tenha consciência disso. Ela está exausta por conta da degradação espiritual, emocional e moral, seja sua, seja do mundo. Ela está exausta por conta da deterioração de valores da sociedade. Ela está cansada, ela está exausta por conta da desordem psíquica e social do mundo. Ela está exausta por conta dos desencaminhamentos da realidade humana. Ela está exausta porque existe uma desesperança que tem no seu centro uma coisa chamada culpa e que pode ser resolvido com a graça de Deus. É isso que é consolar o cansado. É trazer solução para tudo isso. Solução para desconexão, degradação, deterioração, desordem, desencaminhamento e desesperança. É do jeito de Deus que a coisa funciona. Você foi feito para operar com um Deus que é real. Você é submisso a Ele. Você é alinhado com Ele. Você caminhando com Ele. Sem isso, a vida está operando de forma desconecta, de forma desarmoniosa. Você está operando em meia fase. Veja bem, não estou dizendo que você não é uma pessoa boa. Não se trata de sermos pessoas boas ou não, mas de não sermos completos sem Deus, sem o nosso Criador. Isso exaure. Uma pessoa que tenta ser completa sem Deus, ela fica exaurida, mais dia, menos dia. E isso só pode ser resolvido com o consolo que Cristo dá. Não tem outra saída. E a pergunta é, para que precisa de outra? Para quê? Para quê? Ele falou, ele vai consolar. Esse é o foco. A minha obediência à missão trará consolo ao cansado. Perceba que é a experiência do servo do Senhor, e aqui é um ponto interessante também, é a experiência do servo do Senhor no sofrimento que vai habilitar o filho a sustentar os outros em suas provações. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, lemos o seguinte: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Esse texto é rico demais para mim. Se tem alguém que entende a minha fragilidade, que entende as minhas lutas, que entende as minhas fraquezas, as minhas limitações, que entende quem eu sou, mais do que eu mesmo, esse alguém é Cristo. E as minhas lutas são compreendidas por quê? O autor de Hebreus fala, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Foi homem como nós, enfrentou as lutas como nós. Teve tristezas, teve decepções, teve frustrações, nunca pecou. Foi tentado, nunca pecou. Conhece as lutas do ser humano. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Identificação. Deixa eu tentar ilustrar aqui. E vou ver se eu consigo fazer esse encaixe aproveitando o Dia das Mães. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe descobriu que tinha câncer. Só fui entender um pouco tempo depois. Mas, para encurtar a história, ela começou o tratamento dela, e um dia ela chegou para mim e falou, filho, eu vou visitar uma família que tem um menino mais ou menos da sua idade, um pouco mais velho que você, que está fazendo um tratamento semelhante ao meu, e eu estou falando de Jesus para eles, a gente está querendo ajudar, papai e eu estamos querendo ajudá-los, apoiá-los, eles estão passando por um momento muito difícil, e eu gostaria que você conhecesse esse menino e tentasse ser amigo dele nesse momento difícil que eles estão passando. Você pode visitá-los comigo? Vamos marcar, olha, dia tal, quero que você vá comigo. Não é que ela não fala, você pode, não teve você pode, você vai comigo, tudo bem? A minha geração é essa, você vai, mas ela como me explicou a situação, eu falei, tá bom, mãe, eu vou. Ok? Tá bom, mãe, estou lá. E quando a gente chega na casa da família, foi muito interessante, me lembro até hoje da cena, tinha 11 anos. No que eu entrei na casa, primeiro a mãe veio, recebeu, oi Lúcia, que bom que você veio, e tal. Esse é o André, que legal, foi muito simpática comigo. No que eu entrei e vi o garoto de pijama, eu fiquei branco e ele ficou mais branco ainda. Ele fazia parte da molecada mais velha que gostava de
fazer bullying com os mais novos. E eu era um dos mais novos que sofria bullying dele. E ela foi até ele. Oi, querido. Puxa, que bom te ver. E deu um abraço e levou um dos meus bolos preferidos para ele. Eu olhei aquilo e falei, Deus, e agora? O que eu faço? Quero sair correndo daqui. Quero sair correndo daqui. Mas eu lembrei do porquê eu estava ali. E eu disse para ele, eu orei muito ali. Jesus, o que eu faço? Quando ele me viu, ele não sabia o que fazer. E aí ele falou, comecem aí a brincar, vocês dois e tal, não sei o que lá. E ele chegou para mim, você joga banco imobiliário? Jogo. Aí aquela coisa meio... Né? E foi. Foi. Queridos, eu fiquei o tempo todo ali com aquele garoto e em nenhum momento eu falei, você é um miserável. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu estava lá, eu vi tudo. Naquele momento eu falei, eu estou aqui com uma missão. Eu estou aqui em obediência à minha mãe. E eu sei o que ela está querendo fazer. Curiosamente, aquele garoto nunca mais fez bullying comigo. Ele não ficou meu amigo. Mas ele nunca mais fez bullying comigo. Foi difícil, e foi difícil mesmo, porque chegou, depois de uns 40 minutos ali, ela conversando com a mãe, orou com a mulher e tudo mais, evangelizando e tudo mais, a gente jogando banco imobiliário ali. Eu falei, eu não sei se eu ganho, não sei se eu perco, eu não sei o que eu faço aqui. Vai que eu ganho, ele fica bravo comigo, vou apanhar dele aqui. Daqui a pouco a minha mãe vem, filho, conversei com a senhora, mãe do menino, e ela pediu para você ficar mais um tempinho aqui brincando com eles. Então, daqui 1 hora eu passo com o seu pai para te pegar. Eu falei, oh, Deus. Eu falei, agora eu vou morrer. Nada mudou. Obediência à missão. Queridos, naquele momento lá eu fiz o que tinha que fazer por amor e respeito à minha mãe. E porque ela explicou exatamente qual era a finalidade daquele encontro ali. A obediência, especialmente em tempos de dor, nos prepara para o ministério da consolação. Coloca isso na sua cabeça. Quando nós sofremos as dores que sentimos, as lutas que vivemos, isso nos habilita ao socorro, à assistência, ao apoio, ao encaminhamento de quem está enfrentando aquela luta ou vai enfrentar depois. Porque para consolar alguém, é necessário uma coisa. É necessário empatia. É isso que é necessário. Sem empatia, você não consola ninguém. E se você é aquele, com todo respeito aqui, que na primeira dor, ou a primeira dor do seu amigo, do seu irmão, saca Romanos 8:28 e já diz, irmão, lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não faz ideia do mal que você causa quando você saca esse versículo sem compreensão. É quase como se você desse um tapa na cara da pessoa. Para de sofrer, vagabundo! Pá! Seja homem! Seja mulher! Pá! Que cristão! Não faça isso. Esse versículo é uma verdade? É. Mas quem sofre, quem luta, quem pena na vida, quem está passando pelo luto, quem está passando pela perda, pela doença, ainda não conseguiu entender qual é o bem que Deus vai extrair daquela situação. E pode levar anos, décadas, para isso ficar resolvido dentro da mente. Acredite, Deus é mais paciente do que eu e você juntos. E Ele é mais espiritual do que eu e você também, a propósito. Não faça isso. Então perceba, a ideia de consolo, a obediência, ela tem um papel fundamental na ação, no ministério da consolação. Se eu quero ser um consolador, eu preciso aprender a ser obediente. Empatia, em grande medida, queridos, é sempre fruto de repertório de vida, fruto das nossas experiências também. Mas na sequência aqui, a partir dos versículos 6 e 9, o que nós vemos também é que a obediência do servo é uma disposição que o fará permanecer firme nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de revés, porque com isso ele está honrando a vontade do Pai. À medida que nós seguimos aqui, com os cânticos,
do servo em Isaías, esse é o terceiro cântico, você vai percebendo que o desenho em torno do servo, da situação do servo, vai ficando mais dramático. Ele agora está falando em apanhar, ele agora está falando em ser torturado, ele está falando agora em ser humilhado, em ser cuspido, literalmente. E quando você vai para as Escrituras, quando você vai para os Evangelhos, e você vê lá em Mateus 27, Marcos 15, João 19, a descrição clara é exatamente o que está acontecendo com Jesus. Essa ideia de arrancar a barba não visa só trazer dor para a pessoa. Se você já teve o cabelo puxado e arrancado, você sabe, mamães são especialistas nisso, não é verdade? Eu não sei, que eu não sou médico, mas eu sou homem e eu tenho barba. Pouca, é verdade, mas eu tenho. E é muito interessante quando alguma criança muito fofa tenta pegar na minha barba e fazer dela alguma coisa que não o propósito dela e tirá-la do lugar. Você vê estrelas. Mas além disso, além de ver estrelas, a ideia de arrancar a barba é arrancar a dignidade do homem. Tem esse caráter. A ideia era humilhar mesmo. Humilhar através da dor. Então, há uma série de questões aqui. Esse cântico é uma declaração que o próprio filho está dando sobre o que ele vai viver. Essa obediência, ela vai ser praticada até o fim. Eu vou cumprir o propósito. Eu não vou arredar pé, eu não vou voltar atrás. É interessante que você vê isso lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, um texto que a gente está recorrentemente evocando aqui nessa série. E você já conhece bem. Tenham a mesma atitude, tenham a mesma disposição de mente, de espírito, mesmo ânimo demonstrada por Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele foi até o fim da missão e a cumpriu com excelência. Ele não se esquivou da missão no momento da temperatura mais alta. Ele não abriu mão. Ele não fugiu da raia. Ele falou, está demais para mim, estou fora. Pede para sair, Jesus. Não vou sair. Queridos, quantos cristãos, ou chamados cristãos, desistem da caminhada com Cristo por muito menos que isso? Há muito menos. Se escandalizam com coisas bobas, coisas pequenas. Abrem mão da sua fidelidade por picuinha, ou por prazeres imediatos, por imediatismo. Trocam a integridade pela falta dela, porque acham que vão ganhar alguma coisa com isso. Loucura, loucura, absolutamente loucura. A nossa obediência nos leva para algo muito maior do que nós mesmos e muito maior do que a nossa própria realidade, a nossa existência, o nosso tempo aqui nesse mundo. Eu já dei para vocês esse testemunho e quero só reforçar aqui. Muitos de vocês já ouviram esse testemunho aqui. A minha mãe faleceu sem ver o encaminhamento dos filhos. Ela não viu no que os filhos se tornariam. Mas ele tinha 15. A segunda tinha 12, o terceiro tinha 10 e o caçula tinha 8. Ela só pôde semear e confiar. Quantas mães, quantos pais não fizeram o mesmo? Obediência até a morte. Vou fazer o que eu posso fazer. E aquilo que eu não posso fazer, eu confiarei àquele que tudo pode. Não é assim que funciona? É assim que tem que funcionar. O filho servo, ele ouve, ele obedece, ele não se afasta da missão que lhe foi designada. Ele tem plena consciência das coisas que o aguardam, rejeição, tortura física, vergonha pública, humilhação. E mesmo assim ele não recua. Eu não sei, como diz o hino, se o que vem pela frente para nós são dias bons ou dias maus, no sentido de serem dias difíceis ou dias mais tranquilos. É claro que todos nós gostamos de dias bons. Aquela música do Sérgio Pimenta, né? Esqueci agora o nome da música, né? Ó, como é boa, como é bela a vida, quando ocorre tudo sempre a mais.
do que os sonhos, convivência amiga, alimentada com os melhores sais. Dinheiro, fama, posses, riso, boa vida. Viagens, fotos e cartões postais. Sinais abertos em todas as avenidas e a sensação de estar em plena paz. Mas sempre vem o mal que não, mas sempre vem o mas que não avisa. Aos poucos mostra os seus rituais. A alegria torna-se desdita e a paz vislumbra leitos de hospitais. A mente sente o gosto da desdita. Olha outra palavrinha legal aí. Em que os amigos falam sons iguais. Achar consolo segue a alma aflita, em algum lugar que não esteja atrás. Vai caminhando até que se fadiga. São tantas portas, mas são tantos ais. De quem ouviu e aumentou, mas a ferida só encontrou palavras cordiais. No entanto, a causa não está perdida, há esperança, os fatos são reais. Jesus é vivo e quem o segue arrisca. Tem alegria para sempre e mais. Para sempre e mais é o nome da música. Percebe? Jesus é vivo e quem o segue arrisca. Tem alegria para sempre e mais. Uma hipérbole que fala da eternidade. Por fim, essa obediência será recompensada quando você vai aqui nos versículos 10 e versículos 11, que a gente já está terminando aqui. Mamães, calma, o seu almoço vai sair hoje, tá bom? Quem entre vocês... Primeiro nós temos aqui um conselho, na verdade uma admoestação, um convite até. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece ao seu servo? Obedece agora o servo obedece o Senhor e agora está falando de obediência ao servo. Ou seja, anda com o servo, acredita no servo, entende que o servo tem essa missão e está alinhado com o servo. Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, olha só a condição aqui, querido. Se vocês estão sem qualquer espécie de esperança nesse mundo, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Ele não falha. Nós vivemos dias de muita estranheza nesse mundo. De muitos problemas, de muitas inquietações. Eu não sei quão escuro está o seu caminho. Quão profundo é o seu vale. O que eu posso dizer é o seguinte: Deus está ali. E você não está sozinho. E se você confia verdadeiramente nele, você tem companhia para seguir em frente. Mas o texto fecha com uma advertência. Uma advertência bastante séria aqui. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz. Essa ideia de autonomia, de independência de Deus, de achar que eu consigo me virar com a minha própria... Eu dou um jeito na minha própria realidade. Eu faço a minha própria justiça. Eu sou a minha própria régua moral. Eu sou a minha própria régua ética. Eu mesmo monto meu combo de espiritualidade, faço do jeito que eu quero. Eu me satisfaço dentro da minha formulação de religião, de ética, de moralidade. Afinal de contas, Deus me ama do jeito que eu sou, na verdade? Não, Ele te ama do jeito que você está. Mas não do jeito que você é. Senão a gente não precisaria passar por transformações, não é verdade? Deus me ama, apesar da minha ira, apesar da minha glutonaria. Eu estou falando aqui de forma genérica, tá, gente? Senão vocês vão achar que eu sou um poço de... Eu sou realmente um poço de problemas mesmo. Pela graça do Senhor é que eu sou salvo. Mas, assim, Ele me ama a despeito disso e Ele deseja que eu me engaje para vencer essas lutas. A ira, a falta de domínio próprio, enfim, seja lá o que for, a desonestidade, a mentira, fofoca, corrupção, imoralidade sexual. A ideia não é você ficar parado onde você está e já está salvo, receber um selo, vai para o céu porque Jesus pagou pelos seus pecados. Amém, Jesus! E continua vivendo aquela vida de várzea, do jeito que você bem entende. Esquece, não é assim que funciona. Nós somos chamados para sermos santos. Não é verdade? Essa é a ideia aqui. Há um conselho e uma advertência em relação ao servo, que precisam ser consideradas. Qual delas é a nossa escolha?
Confiaremos no Senhor e andaremos na luz dele, ou tentaremos a sorte andando na nossa própria luz. E com isso vamos quebrar efetivamente a cara, mais dia, menos dia. Se queremos ser uma igreja que atende ao chamado, temos que andar na luz dele. Se queremos ser uma igreja que responde ao chamado, devemos reproduzir a obediência intencional, a obediência imediata e integral de Jesus, confiando nos encaminhamentos soberanos de Deus. Sozinhos a gente consegue? Eu não dou conta. Preciso do Espírito Santo agindo em mim. É aquela oração de Davi lá atrás. Mas tem uma outra oração que a gente pode fazer aqui, que começa, na verdade, no versículo antes. Não é uma oração aqui em Pedro, mas é uma orientação que nos ajuda a uma oração aqui. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Perceba que isso é uma tarefa que eu e você precisamos fazer. Ele começa no versículo 13 falando assim: depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado, na sua volta. Ou seja, essa é a minha esperança, é onde eu ancoro a minha mais absoluta esperança. Sejam filhos obedientes, olha aí, sejam filhos obedientes. Concordando com o versículo 10 que a gente leu agora há pouco ali, em Isaías capítulo 50. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. E você já sabe que o conceito de ser santo não é ser alguém perfeito, mas é ser alguém separado e que anda alinhado com a pauta daquele que nos chamou. É por isso que a gente precisa constantemente conversar com Deus sobre qual é a nossa condição. Em que momento eu estou? O que está me movendo aqui? O que me move? Quais são os meus afetos, os meus apetites que estão aqui brigando com a pauta de Deus para mim? Como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, filha, irmão, irmã, neto, neta, avô, avó, tio, tia, chefe, profissional, cidadão. O que está brigando com a soberania de Deus na minha vida? Porque ser santo significa, em última análise, confiar num Deus soberano e descansar na soberania dele. Em última análise, ser santo nos requer, ou requer de nós isso, confiar num Deus soberano e descansar na sua soberania. Foi isso que o Filho fez, e foi até o final. Lembre-se que poucas horas antes da sua crucificação, Jesus no Getsemane orou pedindo: Senhor, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Contudo, não foi para isso que eu vim? Para esse momento? A luta para tentar escapar da dor sempre vai existir, queridos. Sempre vai existir. Mas se eu estou descansado na soberania do Senhor, eu encontro forças para seguir em frente, até que eu veja a vitória final. E talvez você não veja a vitória final com os olhos que a terra há de comer, mas certamente você verá a vitória do Senhor com os olhos glorificados, com os olhos transformados. Eu fico pensando que será o André com os olhos perfeitos. Deve ser legal enxergar bem. Ver tudo, uau, visão 2020, como se diz por aí. Até lá. Eu vou marchar. E quero convidar você a fazer o mesmo. Quero convidar o grupo de louvor a vir à frente para nós cantarmos essa última música juntos. E depois terminaremos com uma oração.